que eu não fui a única, então. Não. Carol, Diga, a meu bem. respeito do trabalho que você falou sobre ontem, você pode explicar rapidinho, por favor? Eu vou mandar tudo escrito, tá bom? Vai ficar tudo explicadinho, bonitinho. Caso você não entenda, você me chama no privado e eu explico para você, pode ser? Pode ser, então, Aí eu Carol. acho que fica mais fácil, que aí eu não mudo a explicação, porque tá num outro arquivo aí que eu não vou abrir agora, que senão eu tenho medo de fechar aqui. Mas aí você pode me chamar no privado. Pode ser Tá. depois dessa aula mesmo, não tem problema nenhum. Ah, tá bom, então, Carol. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, reforçando que como vocês não têm acesso ao chat, se vocês precisarem fazer algum questionamento, acrescentar algo na aula, vocês podem interromper, seja por microfone mesmo, ou vocês podem chamar aqui no WhatsApp, que o grupo fica aberto para facilitar esse questionamento. Às vezes a pessoa tem mais facilidade ou o áudio não está saindo, então vocês podem ficar à vontade que o WhatsApp ele tá ligado aqui com vocês, tá bom? Até agora tá tranquilo, vocês acompanharam aí o conteúdo, não tiveram nenhuma dúvida, estão levando com seriedade, né? Espero, porque essa disciplina ela é tão importante quanto as outras, mesmo que seja uma área de atuação que muitos não pretendem seguir. Ela tem a primeira porta de entrada para o ramo profissional, como você pode casar o que você aprende com as outras áreas de atuação do nutricionista, beleza? Eu vou passar então agora, eu vou compartilhar o meu slide com vocês e vocês me sinalizem se vocês estão vendo. Calma. Entrou. Vejam aí se é compartilhamento de tela para vocês. Sim. Entrou. Ótimo. Entrou sim, Carol. Qualquer coisa me sinalizem. Se a minha... Ótimo. Se a minha voz ou meu slide caírem, por favor, me avisem, que qualquer coisa a gente retoma a explicação, tá bom? Hoje a gente vai entrar na unidade 2, sessão 2.2, então é o nosso quinto encontro aí, a nossa quinta aula, onde a gente vai dar continuidade à estruturação dessa UAM. Então, aqui a gente vai começar a descrever os setores, as áreas que essa UAM vai ter e como vai ser feita a repartição. O que vocês precisam pensar disso aqui é que você precisa ter o conhecimento da legislação. O livro de vocês, ele traz um resumo e eu trago alguns artigos, esses artigos são opcionais que eu acrescentei à aula, para que vocês entendam da onde saiu esse resuminho do livro. Lá em Higiene e Microbiologia, a gente visualizou, a gente estudou várias legislações, mandei para vocês, anexei lá no AVA de vocês, no portal de vocês, mas agora é um pouquinho diferente, porque eu coloquei os artigos da única legislação que a gente não viu. Por mais que elas sejam bem parecidas, como a gente já tinha debatido em sala, eu trouxe um pouquinho para vocês da CVS 5, que é a legislação que nós aqui em São José mais nos baseamos, certo? Meninas aí de UAN, se tiverem algo para acrescentar, fiquem à vontade, por favor. Quanto mais informação, mais a gente enriquece aí, tá bom? Então, vamos lá. Okay. Primeira coisa que a gente tem que pensar na descrição da UAN é como vai ser esse fluxo. Quando eu falo em fluxo, é o fluxo de produção. Eu tenho lá, como a gente já viu, a gente tem a parte que a gente faz a encomenda, faz a recepção. Dessa recepção, a gente pode direcionar para um armazenamento, a gente pode direcionar para um pré-preparo. Então, depois do pré-preparo, vai para uma área de preparo. Depois eu tenho a parte de distribuição. Se eu tiver um restaurante, eu tenho ali o salão. Eu tenho que pensar em tudo isso. Eu só tenho que criar uma lógica nesse fluxo a fim de que
não aconteça uma contaminação cruzada. Se eu tenho uma ordem correta para armazenamento de produtos dentro da minha geladeira, por que eu não terei uma ordem correta para o fluxo de produção, certo? Faz sentido que eu tenha lá o alface. Eu sei que eu tenho um processo que eu vou higienizar, depois eu vou cortar e depois eu vou distribuir. Faz sentido que o meu setor da distribuição ele venha antes da higienização? Então, eu faço o caminho da distribuição, chego lá na higienização, pulo de novo a distribuição, faço o corte, o pré-preparo, para depois voltar para a distribuição. Eu faço um vai e vem. Então, é importante que eu saiba seguir esse fluxo. Eu tenho um momento que ele sai e eu tenho um momento que ele chega. A minha atividade fim, quando eu falo da refeição, ela vai ser distribuída. Então, eu tenho um momento de partida e um momento do meu produto final. É o que a gente tem como princípio de marcha avante. O fluxo, ele é sempre à frente, ele sempre vai seguir à frente, ele nunca volta um setor, ele nunca volta uma etapa, certo? Isso a gente funciona também para as pessoas, a gente tem um fluxo que aquela pessoa vai trabalhar dentro ali do setor onde ela está. O fluxo operacional deve ser realizado em condições higiênicas até a obtenção do produto final. Lembra que eu sempre falo que microbiologia dos alimentos casa com o WAN? Então, por quê? Porque a gente quer o controle higiênico-sanitário baseado nas leis e na segurança alimentar, evitando o cruzamento, a contaminação cruzada. Então, eu tenho que pensar em tudo isso, tudo que a gente viu lá em proliferação de micro-organismos, para criar esse fluxo de maneira segura, certo? Para que eu consiga oferecer um alimento seguro para os meus clientes. E aí a gente começa a ver as áreas. Eu tenho que pensar que essas áreas elas não podem ser desconexas, elas não podem ser ociosas ou sobrepostas. Elas têm que ter um sentido. Você tem que fazer uma conexão baseada nesse fluxo. Você não pode, por exemplo, fazer a distribuição para depois você ter uma parte de armazenamento, lá do outro lado você tem a parte de pré-preparo, você não tem nenhuma facilidade de acesso entre esses setores. Você precisa criar uma ordem. Cada etapa do processo tem que ter um local próprio. Então, eu vou ter um local para recebimento, um local para armazenamento, para pré-preparo, para preparo, para distribuição, para vestiário, tenho que pensar tudo nisso. E tem que ser separada por um meio físico ou algum meio eficaz que evite a contaminação. Nem sempre o meio físico é possível se a gente estiver, por exemplo, falando de uma cozinha mais pequena. Por exemplo, se vocês vão lá no shopping, vocês vão lá no McDonald's, vocês têm aquela primeira repartição, né, que tem uma pequena barreira ali da cozinha para o salão, né, ali para fora. Mas lá dentro tem um monte de parede. Eu tenho espaço suficiente para ter um monte de parede com o tipo de cozinha que eu tenho, aquela cozinha meio compactadinha, sabe, que é tudo ligadinho. Eu não tenho nem espaço para isso. Como que é criado esse fluxo? Como que é criada essa barreira? Você cria um fluxo com barreiras imaginárias. Você cria o fluxo de maneira que não haja o cruzamento desnecessário ali, né? Espera-se que não se haja o cruzamento desnecessário. Então, você pode sim sempre ter o meio físico, é melhor, como você pode não ter o meio físico. Como que vai levar isso? Vai ser a adaptação, vai ser a condução que o nutricionista vai dar essa UAM, certo? O livro de vocês dá a sugestão de meias paredes. Por que meias paredes e não paredes inteiras? Porque se você pensar na circulação de ar, na ventilação dessa cozinha, gente, quem trabalha em UAM sabe como é difícil. Circulação de ar, como que fica a temperatura lá, extremamente elevado. Então, se você coloca paredes inteiras, essa circulação de ar, ela é barrada.
Isso vai variar do local onde você está, certo? A divisão de uma cozinha industrial, ela tem a área de recepção e armazenamento, área de pré-preparo, preparo, higienização, distribuição, vestiários e sanitários, lixo, material de limpeza, gás e administração, que também pode ser a sala do nutricionista. Em qual momento? No momento que o nutricionista fizer esse papel. O nutricionista, ele tem papéis burocráticos dentro do MOAN, onde ele pode ter a parte administrativa, como a parte de recursos humanos. Vai depender do quê? Da estruturação dessa UAN. Como que é o organograma dela, como que é a hierarquia. Isso tudo vai influenciar. Belezinha? E aí a gente começa com a área de recepção. Recepção, como o próprio nome já diz, é onde a gente vai receber os produtos. Oi? Ô, Carol. Diga, meu amor. Me salva um pouco. Que aula que é essa, caramba? Eu tô perdida no meu caderno aqui. A gente está em POAN, Planejamento e Organização de UAN, unidade 2, seção 2.2. Tá, mas que número que é a aula? A aula hoje vai ser a aula 5. Ué? Ô, Carol, a aula Diga. número 4 foi semana passada, que eu também copiei, eu tô que nem a Mari, perdida nos cadernos. Eu tô na aula, exatamente, eu tô na aula 4, Planejamento Físico Estrutural. Então, essa aula já foi a videoaula. Deixa eu mostrar para vocês. Passada? Vou mostrar para vocês, peraí. Tá. Essa 5 eu nem vi ela no AVA, na verdade. Eu descobri essa aula 5 há 10 minutos antes, que eu comecei a mexer aqui, aí eu achei que tinha aula 5, agora que eu tô copiando. Mas tá no AVA, gente? Porque eu já disponibilizei. Tá no AVA, Josi? Tava, mas quando eu tava abrindo no meu celular, não tava aparecendo a aula 5. Aí agora à tarde que apareceu, que eu vi, que eu abri o computador, eu vi no AVA. E essa aula eu disponibilizei antes. Peraí. Gente, eu já retomo ali. Deixa eu só achar a aula para as meninas aqui para mostrar, tá bom? Aqui, ó. Eu vou compartilhar outra tela para vocês verem que já foi postada. Peraí. Tá em qual unidade, Carol? Muita calma. Então, Tá na unidade 2, seção 2.2. Seção 2.2. Conseguem ver aí? Aqui apareceu agora, sim. Se vocês entrarem no YouTube, lá no canal da Nutrivic, tem a aula 4, parte 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Tá. Então, a aula 4 foi dada em videoaula na semana passada. Aí, a partir dessa semana, a gente retomou com as aulas formativas, né? Que vocês têm, não que não fosse antes, mas agora vocês têm aí a continuidade. Eu estou dando aula junto com vocês. Tá bom. Beleza? Obrigada. Se encontraram aí? Agora sim, obrigada. Então, tá bom. Vou voltar lá para o meu slide. Voltou a tela aí? Voltou. Voltou. Vamos continuar. Então, como o próprio nome já diz, a área de recepção é onde vai acontecer o recebimento dos seus produtos, das suas mercadorias, certo? Essa área, ela precisa ser protegida e limpa e deve ter um espaço específico para que isso aconteça. Também pede uma plataforma de descarga, local onde os caminhões estacionam para descarregar as mercadorias, deve ser provida de rampas para facilitar o transporte das mercadorias. Nem sempre essa plataforma de descarga ela vai ser viável. Não sei se vocês, meninas, lá na indústria que vocês trabalham, têm. Vocês têm essa plataforma? Na Vox nós temos, porque o volume é muito grande, né, Carol? É 3.500 refeições, lá tem, mas a maioria das unidades não tem. Não tem, né? Você tem um espacinho ali de carga e descarga, mas nem sempre tem a plataforma, correto?
Às vezes você não tem nem a área de descarga, é a mesma entrada do colaborador, é a entrada da mercadoria. Mas você tem uma área diferente. Esse alimento ele vai ser destinado a um espaço separado, ou não tem isso? Então, como eu disse, onde eu estou hoje tem tudo separado por causa do volume que é muito grande, mas as unidades pequenas, isso fica bem confuso, para falar a verdade. A gente tem que separar por horário. Horário de descarga, horário de entrada e saída de colaborador, mas é uma entrada só. É uma entrada só. Lá no estágio também era assim. Mas como que funcionava? Você tinha uma entrada só e você tinha os momentos separados. Você tinha não a plataforma de descarga, você tinha uma vaga lá da carga e descarga da mercadoria, só que o recebimento era feito até às 10h30, que era o horário que começava a distribuir o almoço. Depois disso, o recebimento não era realizado, era depois, ou você tinha que chegar no horário certo. A nutricionista de lá era bem taxativa, justamente para evitar esse tipo de contaminação, esse tipo de contato, né? A mesma coisa do lixo. O lixo também tem horário separado se você só tem uma entrada. É isso que acontece nas pequenas mesmo. O fluxograma é cruzado, então os horários são separados. Exatamente. Então, eu fiz uma visita técnica lá no CTA. Lá tem descarga, tudo separadinho lá. Uhum. É ajeitado. Lá é CTA. Tudo lá é... Gente, mas o CTA é uma graça lá, né? Nem correio entra em greve. Lá é um sonho, viu? Lá é um sonho, aquele lugar é lindo. Sou apaixonada. Aquele negócio tudo funciona, tudo bonitinho, tudo colorido. É uma graça, adoro lá. Então, gente, a área de recepção ela pode ser das duas formas. Quando eu falo essa parte de ter um lugar específico para ela, é justamente isso. Você tem um local que ela aconteça. Eu gostava muito, esse restaurante que eu trabalhei, a gente passou por uma mudança. O primeiro local, quando ele recebia, o que ele fazia? Ele trazia no meio do salão, antes de eu entrar lá. O que eu fiz? Eu fiz que o local da recepção de qualquer mercadoria seria por fora, né? Tinha um corredor por fora que direcionava lá mais próximo do estoque. Então, eu recondicionei e falei, olha, tal horário a gente não consegue te receber. Não que tenha funcionado muito bem essa parte, porque eles seguem a mercadoria conforme tem que entregar. Então, nem sempre eles conseguem cumprir o horário que é estipulado. Aí vai variar muito do nutricionista se vai aceitar ou não, se vai ter mão de obra para fazer aquele recebimento ou não. Depois a gente passou para outra unidade, para outra estrutura física, e foi da mesma forma. Eu não fazia o recebimento por salão, mas tinha um corredor na parte externa que direcionava logo para uma salinha antes do estoque. Então eu fazia a recepção lá. Pode ser que tenha, pode ser que não, certo? E aí são alguns equipamentos que podem ser necessários nesse momento, dependendo da quantidade de refeições produzidas. Por exemplo, balança plataforma, essa primeira figura, carros plataforma, tanques com esguicho para pré-higienização de hortaliças e frutas, uma mangueira. Por que a balança plataforma é importante? Se vocês pegarem a escolinha que eu trabalho lá, quando faz a encomenda de filezinho de frango, por exemplo, um pacotinho rende. Por quê? Porque aquelas crianças comem pouco. São poucas refeições produzidas para o número de crianças que eu tenho. Agora, se a gente vai lá para a empresa que a Lilian trabalha, por que eu precisaria de uma balança plataforma? Porque esses filezinhos que eu compro de pouquinho para as minhas crianças, dá para ser pesado numa balança de cozinha. Eu trabalho ali com umas 12 crianças para o almoço, 12 a 15. Como elas comem pouco, muitas vezes a produção é menor do que uma família tradicional, que tem um almoço ali todo dia, certo? Se vocês pegam a Lilian ali com 3.500, se eu não me engano, ela não vai pedir 1 quilo de filezinho.
Ela vai pedir 200, 300, 400 quilos. Como que ela vai saber que ela recebeu essa quantidade? Ela vai ter que pesar. Por quê? Porque se falta 1 quilo ou se falta 2 quilos, você tem que saber que você está perdendo o seu dinheiro. Você pode estar comprando 400 quilos, vai chegar a 398 e você vai estar pagando os 400. Chega lá na linha de produção, vai faltar 2 quilos. Como você vai saber? Você tem que fazer essa checagem no recebimento. Por isso, a balança plataforma ela é importante para que você faça a pesagem desses produtos. Ah, você compra maçãs. Você compra maçãs. Eu quero 10 maçãs. Ou você compra o quilo para fazer uma torta. Você vai lá e vai encomendar. Olha, eu quero 100 quilos de maçã. Você recebeu 100 quilos de maçã. Você tem que pesar. Você não vai ficar contando as maçãs, certo? Carros plataforma, para facilitar o transporte dessa mercadoria. O esguicho de pressão é justamente para que você faça uma pré-higienização. Por exemplo, uma batata lavada. Ela saiu lá da terra, bonitinha, toda marronzinha, e ela passou por um processo de pré-higienização, de uma pré-lavagem, onde aquela sujeira saiu antes dela ser encaminhada para o estoque e talvez depois lá para a higienização, para uma cloragem, tá bom? Normalmente se faz depois, antes da produção e não para o armazenamento, senão você teria que clorar 2 vezes. Conferências e registros, data de entrega, quantidade e padrão de qualidade das mercadorias. A gente já viu lá na outra disciplina que a gente tem que fazer uma averiguação do que está chegando. A gente precisa saber se aquilo está dentro do que se considera normal e aceitável para aquele produto, para eu saber se eu vou receber ou se eu vou devolver e solicitar algo novo que esteja em boas condições. Então aí eu tenho 2 artigos para vocês da área de recepção nesse slide, o artigo 21 e o artigo 22. Para não ser uma aula que fique lendo, eu grifei algumas partezinhas que eu considero as ligas mais importantes para você lembrar. Tanto o entregador, quanto o transporte, quanto a matéria, quanto qualquer outra coisa envolvida no processo de entrega dessas mercadorias, elas precisam ser limpas, elas precisam estar em condições de higiene, elas devem correr em área exclusiva para esse fim. Caso não seja possível a área exclusiva, usa-se o que eu e a Lilian falamos, que são os horários diferentes. Como a Lilian falou, o fluxograma cruzado, né? Você tem os horários diferentes para determinadas ações, para que ocorra em momentos diferentes, evitando o cruzamento de pessoas e evitando o fluxo de mercadorias ali, certo? Essa área ela tem que ser protegida de chuva, de sol e de poeira, assim como ela tem que ser livre de materiais ou equipamentos inservíveis. O que significa isso? É aquele produto que você não vai mais utilizar. Então, você tem que dar um destino a ele. Ele não vai ficar jogado ali no cantinho para todo mundo ver, pensando, nossa, eu vou usar daqui uma vida, algum dia eu vou usar. Eu tenho que dar um destino para ele. Ele não vai ficar ali no meio do caminho para ficar pulando ele toda hora, certo? Artigo 22. As embalagens, elas devem chegar limpas e íntegras. Carol, eu encomendei ali alguns fardinhos de Coca-Cola e um fardinho veio todo empoeirado. Mas é só uma poeirinha. Eu vou receber. Aí vai a sua conta em risco. Porque se ele vem empoeirado, está na legislação que você não deve recebê-lo. Ele tem que estar limpo, ele tem que estar em condições de higiene e íntegra. Lá, quando a gente estava lá na UAM, chegou, acho que um fardinho de Coca-Cola. Na verdade, eu dei esse exemplo até porque aconteceu comigo. Chegou um fardinho de Coca-Cola, todas as latinhas empoeiradas. Eu falei, não, vai devolver lá e troca. Aí o outro chegou com latas amassadas, então a gente troca também. Por quê? Porque a integridade daquela embalagem
foi corrompida de alguma forma. Você não sabe se tem alguma contaminação ou não. A gente viu lá em proliferação que tem a contaminação daqueles micro-organismos que estufam uma lata, certo? Então, a gente precisa observar bem isso. Artigo 23 e 22, a gente precisa fazer avaliações quantitativas. Chegou a quantidade que eu queria? Qualitativas, está na qualidade, está dentro do prazo de validade. Sensoriais, olha, o aroma está bom, não, está com cheiro ruim. Essa carne, ela está putrefada, porque olha aqui, ela está esverdeada. Nossa, essa textura aqui, essa maçã, dá para ver que essa maçã, ela não está em uma boa condição, ela está velha. Então, você tem que fazer esse tipo de avaliação para receber ou reprovar. Por quê? Porque o seu dinheiro em conta, são seus clientes. Se você recebe algo, primeiro colocando em risco a saúde dos seus clientes, você está errado. Se você coloca em risco a saúde dos seus clientes e eles pegam um asco por aquilo, você está errado 2 vezes e vai ser ainda pior, porque você vai à falência. Porque se o cliente está insatisfeito, ele vai fazer um boca a boca e algo vai sair dali. Provavelmente você do seu cargo, que você vai ficar desempregado, e os clientes que não voltarão lá enquanto você estiver lá, certo? Artigo 24. Tudo que vocês receberem, matérias-primas, ingredientes, alimentos industrializados ou prontos para consumo, precisam ser conferidos e registrados em planilhas próprias. Vocês precisam registrar exatamente tudo. O que você recebeu? Ah, eu recebi uma peça de presunto. Essa peça de presunto é de tal marca, de tal vendedor, a data de fabricação, a data de validade após a abertura do produto, se eu abrir naquele momento. Eu vou colocar a data de uso, quando aquela peça vai ser usada. Eu vou colocar a temperatura que chegou. Por quê? Porque ela é uma peça resfriada. Se ela chegar ali a uma temperatura de menos 15 graus, algo não está correto, porque ela chegou em uma temperatura que não foi o que você encomendou. Da mesma forma que se você pedir uma carne congelada e essa carne chegar resfriada, 2 em 1. Ou eles erraram seu produto, ou então descongelou no caminho. Aí você tem que ver o quê? A qualidade do transporte. Esse transporte, ele tem lá a refrigeração adequada para fazer o transporte desse produto que você precisou? Porque se ele for um transporte que fica oscilando a temperatura, você provavelmente já está entregando um produto estragado para o seu cliente, certo? Dúvidas sobre a recepção? E aí a gente vai para a área de armazenamento. A área de armazenamento, ela tem um espacinho dedicado a ela e ela é destinada a gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis e está próxima à recepção de preferência e acessível à área de produção de alimentos. Por quê? Porque eu recebi todo aquele produto, todos aqueles gêneros e eu direcionei a minha área de armazenamento. O que significa isso? Eu recebi e já guardei. Se for mais próximo de mim, é mais fácil do que eu ter que subir 2 lances de escada para guardar tudo. Se for próximo à área de produção, facilita. Por quê? Porque eu tirei da área de armazenamento e levei para a área de produção. Então, facilitou o meu transporte também, evitou perda de tempo e economizou ali o esforço de mão de obra. Artigo 26. Armazenamento tem que ser um local limpo, organizado, ventilado, sem receber luz solar direta, livre de entulho ou material tóxico, justamente para que não aconteça contaminação ou perda do produto, para que ocorra uma ventilação adequada entre aqueles produtos, certo? Alimentos, materiais de limpeza, embalagens e descartáveis não devem ser armazenados juntos, ou seja, você precisa de uma separação. O mundo ideal, o local ideal, é aquilo que a gente tem. Uma área de armazenamento, um estoque ali para produtos alimentícios, outro estoque para materiais de limpeza, outro estoque lá para as embalagens e descartáveis. No entanto, nem todo espaço físico me proporciona isso.
Como que eu vou fazer essa separação? Vocês vão fazer funcionar aquilo de imaginário. Por exemplo, você tem uma sala, apenas uma sala, sua sala é uma sala grande. Lá na parede do fundo, você direcionou uma prateleira separada de tudo para produtos de materiais de limpeza. Lá do outro ladinho, separado em outra prateleira, você tem as embalagens e descartáveis. E o restante você separa os seus gêneros alimentícios. E isso deve ser feito de maneira bem cuidadosa, você precisa de uma separação entre eles para que não ocorra o contato entre o alimento e esses outros gêneros. Ficou claro isso? Carol, legal, eu vou fazer isso, mas aí eu não posso providenciar uma subsala, eu não posso providenciar um armário, sei lá, uma estratégia diferente. Isso tudo você vai ter que negociar com a pessoa do recurso. Se tiver recursos suficientes para isso, maravilha. Se não tiver, a gente vai driblando até o momento que esse recurso apareça. Beleza? Artigo 28. Não devem ter contato direto com o piso. Quem não deve? Os alimentos. Eu não posso deixar os meus alimentos em contato com o chão. Eu preciso armazená-los sobre pallets, prateleiras ou estrados, desde que esses pallets, prateleiras ou estrados sejam de material liso, resistente, impermeável e lavável. Por quê? Para higienizar. Eu posso ter pallet de madeira ou prateleira de madeira dentro do estoque, dentro da minha cozinha, em algum lugar ali? Sim ou não? Não pode. Não posso, porque a madeira ela é uma grande fonte de proliferação. Como que você vai higienizar se ela vai absorver toda aquela umidade? Você não vai. Então, você não pode ter madeira dentro da sua rua, ok? É possível que você tenha para a entrada, mas ela não vai permanecer lá. Você traz uma entrada e depois dá fim naquela madeira, certo? E cadê? Acho que eu pulei. Nossa, eu pulei bastante. Acho que eu coloquei aqui. Aqui, achei. Então, madeira, vocês já sabem, é proibido dentro da rua. Além disso, você também tem as distâncias corretas, tá bom? Do forro, das paredes e do piso, que a gente já falou. Por quê? A gente não viu que precisa de uma adequada ventilação? Além de precisar de uma adequada ventilação, é muito mais fácil o processo de higienização para quando for ter essa limpeza, beleza? Os produtos reprovados na recepção, aqueles produtos que não passaram pelos meus critérios de avaliação, eles não foram bem-vindos porque eles não cumpriram o meu padrão de qualidade. Se eles não cumpriram isso, o que eu fiz? Eu reprovei. Mas aí o que eu fiz? Meu fornecedor acabou de ir embora, eu vi depois, eu vou deixar esse produto em uma área separada e identificada para que ocorra a devolução ao fornecedor, beleza? Como a gente já falou, as embalagens elas devem estar íntegras, então embalagens furadas, rasgadas, latas amassadas, com ferrugem ou estufadas, elas não podem ser aceitas, são produtos que serão reprovados e destinados à devolução. Artigo 31. Isso a gente já falou bastante lá em higiene e microbio, mas tem alguns alunos que são novos. A gente tem que fazer o adequado resfriamento do centro geométrico. Que nem eu fiz com a outra turma, eu não tinha desenho, só para vocês visualizarem a grosso modo, o que seria meu centro geométrico? Esse é meu alimento. Cadê? E o meu centro geométrico seria isso aqui, seria o centro desse alimento. Então, todo resfriamento, todo congelamento, ele deve ser feito das bordas e do centro. Se eu tiver uma sobrecarga, por exemplo, de peças resfriadas de bovino, o que vai acontecer? Eu vou empilhar uma peça sobre outra. Eu empilhando essa peça, não acontece o adequado resfriamento geométrico no centro geométrico.
ou adequado congelamento, o que vai proporcionar? Primeiro, ele vai me mostrar que está errado. Eu superlotei aquele espaço, superlotei aquele refrigerador ou aquele congelador. E, além disso, vai promover um campo de proliferação, porque eu não tenho armazenamento adequado sob a temperatura adequada que o meu fornecedor recomendou. Ficou claro? Ficou claro? Qual que foi a outra pergunta? Eu já até esqueci. Ou você quer que eu repita a explicação? Então tá. O congelador. O alimento. Vamos supor que esse aqui seja meu alimento. Nossa, eu não sei se esse barulho quando dá aparece para vocês também, mas eu fico quase surda. Esse aqui é o meu alimento, certo? Vamos pensar que seja uma peça aí de A100. Aqui eu vou direcionar para o resfriamento. Fui lá e coloquei várias peças, vários lotes, várias peças, uma sobre a outra dentro desse meu refrigerador, para que ele seja encaminhado depois para o pré-preparo, certo? Ele já está dentro do meu refrigerador. Para que eu tenha o resfriamento correto, eu preciso ter o meu centro geométrico resfriado. O que seria o meu centro geométrico? O centro desse meu alimento. Então, se eu tenho ali uma sobrecarga, eu coloco várias peças empilhadas, e quando eu vou retirar, eu tenho só as bordas resfriadas ou só as bordas congeladas, essa parte não está na temperatura ideal, eu tenho um erro do meu armazenamento. Por quê? Porque eu sobrecarreguei aquele equipamento, eu impedi que a ventilação, o ar refrigerado, o ar congelado, circulasse entre essas peças. Então, esse é o meu alimento e esse é o meu centro geométrico, o centro dele. Para que ocorra um correto resfriamento ou um correto congelamento, o centro tem que atingir a temperatura desejada. Deu para entender? Deu. Alguém mais está com dúvida nisso? Não? Então, o que você precisa observar? Por exemplo, uma vez, eu fiz uma vistoria em açougue. Quando eu fiz a vistoria em açougue, eu vi que tinha uma superlotação da câmara fria e da câmara congelada. Como que eu vi essa superlotação? Não foi por aferir a temperatura, certo? Não foi pela aferição, mas era nítido, porque não tinha mais onde empilhar. Então, teve uma sobrecarga, e ali qual foi a orientação? Que fizesse um melhor espaçamento, que orientar as pessoas, os estoquistas, a armazenarem corretamente, de forma a resfriar ou congelar corretamente o centro geométrico desse alimento. Então, muitas vezes você tem até orientação de como você vai fazer essa refrigeração. Às vezes o próprio fornecedor ele pode te explicar. Espera aí, muita calma. Às vezes o próprio fornecedor ele pode te explicar. E se ele te explicar, posso tentar. Olha, estão me pedindo para usar a tela cheia aqui. Eu posso usar, mas aí qualquer coisa, vocês então usem o áudio para me sinalizar se eu demorar muito para ver o WhatsApp, beleza? Porque assim eu consigo trocar de tela. Deixa eu aumentar então. E aí, melhorou? Deixei tela cheia aí então. Qualquer coisa vocês me avisem. Melhorou pra caramba, hein? É porque eu fico trocando de tela aqui, aí então acaba... Nossa, melhorou muito, prof. Então, sossega o facho, Carol. Oi? Então, sossega o facho, deixa assim. Não mexe em nada, fica quietinha. Eu sossego, gente. É que assim, é um pouquinho mais difícil para mim, mas eu entendo vocês, tá bom? Qualquer coisa me avise. Se eu demorar para responder no WhatsApp, me chama aí de novo, tá bom? Ah, viu? Acabou de chegar. Vamos lá, então. Todo mundo entendeu o centro geométrico?
muitas vezes o próprio fornecedor ele vai te explicar. Acho até que eu falei para vocês dessa história quando eu passei por uma situação que o fornecedor chegou e o produto que ele me entregou era da seguinte forma. Ele me entregou a peça e a orientação era que ficasse resfriada e você não abriria até o momento do seu pré-preparo, da sua distribuição ali, da sua preparação. E ela durava ali, eu acho que cerca de 30 dias, se eu não me engano, era isso. Beleza. Essa foi a orientação. O que acontece? Se eu só posso abrir no dia do uso, então eu não vou abrir naquele momento que eu estou recebendo, porque a própria orientação diz que eu vou abrir no dia do uso. E fala que você tem que ter o resfriamento, que você não pode abarrotar aquele produto. Até aí, super tranquilo, nada demais. No dia que eu abri o produto, isso foram acho que 2 dias depois da entrega. O que houve? Aquela carne estava estragada. Aí o representante da marca veio até a mim e falou que aquela carne estragou por causa do equipamento. Eu falei, não teve como estragar por causa do equipamento. Eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que você faça alguma retratação aí, seja o meu dinheiro de volta, me mandar outra peça, coisas do tipo. Não quiseram me mandar outra peça, não quiseram devolver o meu dinheiro, porque eles falaram que a empresa ia ficar em prejuízo. O que eles ofereceram era fazer tipo uma bonificação. Olha, cada vez que você pedir, você ganha R$10 de desconto. Para mim não serviu muito, não gostei desse tipo de coisa, porque o meu dinheiro ele já tinha saído, eu tinha pagado aquela peça. E aí foi, conversa, tentando negociar ali. Aí ele virou e falou assim, não, eu vou ver seu equipamento. Eu falei assim, tudo bem, você quer ver, pode ver. Aí ele foi entrando na cozinha, eu falei, então, mas se você vai entrar na cozinha, você tem que fazer o negócio direito. Vai pôr toquinha, vai pôr isso, vamos entrar bonitinho, vai lavar sua mão. Fiz ele fazer todo o caminho. Já tava pé da vida comigo. Depois ele chegou e falou assim, ele colocou a mão dele, ele abriu o refrigerador, as 2 portas, ele colocou a mão dele lá dentro e falou, é porque o seu refrigerador não gela o suficiente. Aí eu falei, olha, você está colocando a sua mão, como que você vai aferir uma temperatura com a sua mão? Pega um termômetro, eu faço a aferição do equipamento com termômetro, eu faço tudo bonitinho. Aí ele, sabe qual é o seu problema, menina? O seu problema é que eu tenho muito tempo que eu tô nessa área de venda e de comércio e eu sei muito mais do que o dobro, às vezes até do que da sua idade. Não sei o que você está debatendo comigo se você está falando coisa que não tem nada a ver. Aí eu falei, então, só que eu fiz uma faculdade, aí eu fiz todo aquele texto, todo aquele, aquele saltinho que a gente sobe às vezes quando precisa. Que, gente, ouvir isso é a pior coisa da sua vida. Eu tenho o dobro da tua idade, eu sei mais do que você. Eu não sei mais do que ninguém, mas eu tô para aprender sempre com todo mundo. Então, eu acho que todo mundo, às vezes a gente acha que todo mundo deve ter essa mentalidade, Eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim a gente vai tendo uma troca de conhecimento. É uma teia. E eu lembro que ele me humilhou demais. Por que ele me humilhou demais? Porque ele falou que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava brincando. Eu era muito nova para desenvolver aquele tipo de serviço. E ele estava muito tempo na venda. Eu falei assim, beleza, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, a gente não compra com você. Não, mas não é assim que funciona. Eu falei assim, não se preocupe. Você pode ir embora. A partir de hoje, nós não somos mais o seu cliente. E você não me volta aqui. Se por um acaso precisar passar por aqui, você mande outro representante. Aqui, eu não quero mais, porque o seu serviço não é mais bem-vindo. O que acontece nesse ponto? O meu resfriamento, eu sei que estava adequado. Por quê? Porque eu fazia aferição. O meu equipamento estava adequado. Por quê? Porque eu fazia aferição. Então, eu preciso ter meios de defesa para se alguém chegar metido a besta e falar que você contaminou aquele público, você tem todas as provas para dizer, olha, a minha zona de contaminação, a fonte, o alimento fonte de contaminação não é do meu restaurante, não é da minha UAN. Eu tenho tudo planilhado, eu tenho tudo registrado. Quer olhar, pode olhar.
eu tenho a minha coleta de amostra que comprova, fica à vontade para pegar. Se você faz tudo certinho, você sabe como está dentro, como está caminhando, a chance de alguma falha, de um deslize, é mínima. E assim você se respalda. Beleza? Outra coisa que é importante vocês saberem. Alimentos, como a gente já falou lá em higiene microbiana, a gente tem uma ordem para armazenamento no refrigerador. Então, os alimentos prontos para consumo, eles devem estar dispostos nas prateleiras superiores, na parte de cima da geladeira. Os pré-preparados nas prateleiras do meio. E os produtos crus nas prateleiras inferiores, aqueles que não tiveram nem mesmo pré-preparo. E todos, né, um tem que estar separado um do outro, sendo o cru separado mais distante. Por quê? Se eu não tive nenhum processo de higienização, como que eu vou pôr ele na prateleira de cima e aquele meu alimento pronto na prateleira de baixo vai correr o risco de se contaminar com algum vestígio que caia? Então, vocês precisam guardar essa ordem. Alimentos prontos, prateleiras superiores. Alimentos pré-preparados, prateleiras do meio. E alimentos crus nas prateleiras inferiores, todos separados entre si, certo? E aí, a gente tem que a temperatura desse refrigerador, ela deve estar regulada para o alimento que necessitar a menor temperatura. Então, eu tenho um alimento ali que sobrevive a 7 graus Celsius de resfriamento. E eu tenho um que sobrevive a 4 graus Celsius de resfriamento. Eu tenho que adequar essa minha geladeira para qual temperatura? 4, que é a menor, certo? Alguma dúvida? Diga. Não vai comprometer porque ele precisa de uma temperatura, vamos supor, em 8 ele sobrevive, 9 ele vai ter um declínio, ele vai ter uma perda da qualidade dele. A 4 graus Celsius ele ainda está resfriado, certo? Então você tem essa possibilidade. Se você pensar, por exemplo, na geladeira de casa, você tem lá na porta da geladeira, você tem a maioria vem com uma etiquetinha. Oi? Isso! Que é um modo de fazer essa distribuição de temperatura, certo? Para que aconteça essa convivência de todos. Normalmente, em uma UAN, não tem essa questão de mistura. Às vezes você tem refrigerador para cada coisa, um para carne, um para pescado, que é o ideal, um para hortifruti. Você tem essa separação. Se você falar dentro de casa, aí a gente já tem um outro remaginamento, certo? Deu certo? Todo mundo entendeu essa parte? Então, vamos continuar. Isso é interessante, tá, gente? Eu gosto muito dessa partezinha para alguma prova. Lembrando que esses artigos, quem traz sou eu. Talvez esses artigos eles não sejam trabalhados na prova de São Paulo. Só que o que acontece? Quanto mais vocês souberem, mais informações vocês terão para responder corretamente, certo? Porque esse resumo saiu de aula, saiu da legislação. Artigo 33. É extremamente proibido desligar a refrigeração, os freezers, todos aqueles equipamentos envolvidos nesse armazenamento frio, com o objetivo de economizar energia. E também é proibido utilizar termômetros com haste de vidro. Gente, o meu noivo já pegou um processo onde o dono do restaurante fazia exatamente isso. Ele trabalhava, chegava ao final do dia, ele desligava os freezers que eram congelados para economizar energia, passava a noite fora e no dia seguinte ele ligava. Isso é proibido, por lei. A gente já viu toda aquela zona de perigo da transição do congelado para a temperatura ambiente, do quente para a temperatura ambiente. Não pode fazer isso.
Ah, mas lá eles fazem isso e se eu não aceitar, eu perco meu emprego. Então, perca seu emprego com classe do que perder o seu registro, tá bom? Artigo 34. As temperaturas devem obedecer às recomendações dos fabricantes. Normalmente, quando você pega um alimento, ele vem com a recomendação do armazenamento sobre qual temperatura. Só que aí você tem que pensar que alguns alimentos podem ter ausência dessa temperatura. Como que faz? Aí você segue o que a legislação define, o que a legislação defende. Primeiro você segue a recomendação do fabricante. Se você não tem a recomendação do fabricante, você segue então a recomendação da legislação. Tem uma divisão entre produtos perecíveis e os produtos não perecíveis. Os perecíveis são armazenados em câmaras frias, geladeiras ou freezers, e os produtos não perecíveis, dispensa ou estoque para gêneros alimentícios, materiais de limpeza e descartáveis. Beleza? Esse aqui são algumas imagens. Essa aqui é uma câmara fria. A câmara fria você tem de vários tamanhos, tá bom? E você tem essas possibilidades, tanto do congelado quanto do resfriado. Cada equipamento tem um valor e aí vai depender muito do que você tem disponível ali para fazer a aquisição desse equipamento. Você pode entrar tanto numa WAN que já tenha toda a distribuição desse equipamento, como você pode entrar numa WAN que você tenha que começar do zero. E aí a gente tem estoque, dispensa ou almoxarifado, que é onde ocorre o armazenamento dos produtos não perecíveis em temperatura ambiente. Quais são as características desse espaço? Porta única, larga, alta e simples, porque você tem passagem. Você pode ter passagem de equipamentos, pode ter passagem de prateleiras, pode ter passagem daqueles carros plataforma ou de qualquer outra coisa que vá levar a entrega desse produto, que você receba esse produto e você vai encaminhar para o estoque, certo? Você precisa da borracha de vedação na parte inferior da porta, janelas e aberturas todas teladas, não pode ter ralo para escoamento. Caso tenha esse ralo, qual é a sua obrigação? Você é ter aquele fechamento, né? Eu não sei o nome daquele fechamento, mas é um negocinho que você puxa assim e fecha os buraquinhos. Ralos, eles têm que ser sifonados. Por que tudo isso? Você tem que ter isso para impedir a entrada de pragas e vetores. Não é a culpa do bichinho estar procurando alimento, é a nossa culpa facilitar ele encontrar esse alimento. Ficou claro isso? Então vamos continuar. Condições ideais de temperatura e umidade. Então, câmara de resfriamento, eu posso ter até 4 graus para carnes, até 8 graus para laticínios, até 10 graus para as frutas e hortaliças. A instalação da câmara de congelamento deve ser estudada, pois facilita o abastecimento e permite compras em maior quantidade. A câmara de congelamento ou de resfriamento, galera, vocês têm que pensar que não é todo lugar que vai ter recurso financeiro disponível para essa aquisição, como também não vai ter espaço físico para essa aquisição. No entanto, dependendo da quantidade, né, do volume, é importante, ou melhor, é indispensável que você tenha essas câmaras, porque é um volume muito grande. Lá onde você trabalha, Lilian, vocês têm tanto a refrigerada quanto a congelada? A gente trabalha com 6 câmeras. Uma para congelado, uma para resfriado, uma para hortifruti, uma para sobremesa, uma para açougue. São várias câmeras, Carol. Tudo separadinho, né? Porque é uma produção muito grande. Eu consumo 900 quilos de frango, 540 de carne, então é muita coisa mesmo. As entregas, mesmo 3 vezes na semana, os volumes são muito altos. Mas esse consumo que você faz é consumo por preparo ou é consumo semanal? Não, por dia. Por dia mesmo. Por dia são 930 de frango, mais os 400 de carne, porque são 2 carnes por dia. Então, o volume é de 1,5 toneladas de carne por dia. E esses são só os funcionários? Isso. Só os funcionários. Que legal, eu nunca vi uma produção tão grande assim, deve ser pauleira pra caramba.
Se quiser ir lá conhecer, fica à vontade, Carol. Ah, eu quero, vou adorar. Esperar essa crise passar, que eu moro com o vovô e com a vovó, e eu vou querer sim. Dependendo, a gente faz até uma visita Também técnica, quero. se tiver como. A gente marca, sim. Ah, perfeito, então. Eu também quero, hein? Vamos marcar. A Lília vai organizar aí pra gente. Deixa passar essa época, tá, gente? Porque não quero ninguém doente aí, não. Então, aí você precisa ter uma quantidade, que nem o exemplo da Lília, você tem um volume muito grande de rotatividade, de produção, então você tem que ter um armazenamento, senão você teria que ter corredores de geladeiras, corredores de freezer, então não funciona dessa forma, certo? Lá no açougue que eu fiz 2 vistorias, vistoria em 2 açougues, e tanto um quanto o outro, eles tinham 2 câmaras. Lá no estágio que eu fiz, eles tinham uma câmara fria bem pequena. Por quê? Porque a câmara fria lá era, na verdade, para o lixo, para que diminuísse, né, aquele lixo fosse conservado por mais tempo, porque a coleta era coleta seletiva de bairro. Então, tinha o dia correto do descarte e, às vezes, não... né, eu já tinha um lixo acumulado para não ficar aquele mau cheiro, para não ter aquela putrefação acelerada. Então, era armazenado esse lixo lá na câmara fria, tá bom? Qual que é a característica da câmara fria? Você tem uma anticâmara para proteção térmica, então aquele funcionário vai se aparatar para que ele não sofra nenhum prejuízo ali no momento que entrar. A câmara ela tem que ser revestida de material lavável e resistente. Imagina, por exemplo, um açougue, onde você vai ter a exposição daquelas peças. Tem sangue, vai pingar, tem todo aquele corte que foi feito, né? Você vai ter uma sujeira ali, uma produção muito grande. Aquele açougue, ele vai ter uma lavagem constante, 2, 3, 4 vezes ao dia. Então, esse material tem que ser lavável e resistente. O nível do piso tem que ser igual ao da área externa para facilitar essa higienização. Tem que ter a inexistência de ralos internamente. Então, esses ralos, eles vão ser do lado externo, podem ser próximos à porta para facilitar o escoamento, desde que sigam a mesma condição de ser sifonado e com aquele fechamento. Tem que ter um termômetro do lado externo para o controle. Normalmente a gente faz uma aferição aí, vamos pensar que a gente trabalha um turno das 7 às 17 horas. Então a gente faz uma aferição de equipamento no período da manhã, ali próximo ao almoço, e no período da tarde, umas 3 aferições. Por quê? Para saber como que tá o meu controle, como que tá o meu... Para saber como que tá a função do meu equipamento, certo? Para ver se ele mantém a temperatura que ele deve manter por todo o período necessário. Dúvidas quanto a isso? E aí a gente também tem um interruptor de segurança externo com indicador. Por que eu tenho esse interruptor de segurança externo? Para saber, né, tanto interno quanto externo, para que eu tenha uma segurança ao entrar, ao sair, para saber o aparato. Além disso, imagina aquele funcionário preso lá dentro. Não tem como, ele precisa ter esse dispositivo de abertura. Prateleiras e porta hermética, então tem um impedimento da entrada de ar. Então tem que ser em aço inox, hermética. Por que eu tenho que ter essa função hermética, essa proibição da entrada de ar? Justamente para que eu não perca o ar refrigerado lá de dentro. Então eu tenho um controle da minha temperatura, eu não vou perder aquela temperatura que eu preciso guardar para armazenar os meus produtos. Dúvida, pessoal? E aqui eu trouxe uma partezinha da legislação que eu acho bem interessante. Tá na CVS 5, como todos os outros artigos que eu coloquei para vocês. Temperatura recomendada na ausência de informação nos rótulos. Aí você tem a temperatura recomendada e o prazo de validade. Então, aquele alimento que fica entre 0 a menos 5 graus, você tem como validade o prazo de 10 dias. Menos 6 a menos 10, 20 dias. Menos 11 a menos 18, 30 dias.
menor que menos 18, um prazo de validade por 90 dias. Então, quanto menor, maior é a minha validade. Beleza? E aqui eu trouxe essa outra planilhinha que também está lá na CVS 5, os produtos resfriados, que você tem Lembra que eu falei que cada produto tem a recomendação do fabricante? Aqueles produtos que não têm a recomendação do fabricante, tem essa sugestão, que é o que a legislação preconiza na ausência. Por exemplo, pescados e seus produtos manipulados crus, você tem que armazenar até 2 graus, prazo de validade 3 dias. Pescados pós-cocção, pós-preparo, máximo 2 graus, prazo de 1 dia. Alimentação pós-cocção, exceto pescados, máximo 4 graus, prazo de validade 3 dias. E assim segue. Carne bovina, suína, aves, espetos mistos, bife rolê, carnes empanadas, frios e embutidos, maionese e mistura de maionese, sobremesa e outras preparações com laticínios, produtos de panificação e confeitaria com coberturas e recheios. Aí tem as frutas, verduras e legumes, leite, derivados e ovos. Então, na ausência de informação de temperatura no rótulo, essa ausência do fabricante, você vai seguir a legislação que preconiza essa determinação de temperatura, beleza? Peraí que agora travou. Dúvidas? Não? Então, vou continuar. E aí, o livro de vocês traz um link que abre um outro PDF aí, bem legalzinho. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser dar uma lida, é interessante. E ele traz essa imagem para vocês tentarem visualizar a disposição desses setores que ele falou. Isso, gente, a gente está falando de uma UAM industrial de grande porte, que a gente tem uma repartição maior, que a gente tem uma necessidade maior, e isso é possível, mas você consegue encaixar essas recomendações em uma UAM de menor porte, tá bom? Então, você tem aqui, nessa primeira parte, área de recepção e pré-higienização de matéria-prima. Depois, você lembra que eu falei, que o livro de vocês trouxe, que a recepção tem que ficar próxima ao armazenamento e à área de produção? Então, você tem aqui, a área de produção vai aparecer depois, não vai aparecer agora. Mas aqui, a área de recepção, você recebeu, fez uma pré-higienização, encaminhou para os depósitos de madeira, de caixas, câmara fria, aquilo que vai ser resfriado. Você tem aqui a administração e o controle no centro, dando uma observada em tudo. E você tem aqui também a dispensa. Então, você encaminha para cá e para cá. Você tem os setores de armazenamento. Então, aqui é um layout dessa primeira etapa que a gente viu. E na área de produção, a gente tem uma subdivisão: pré-preparo, preparo e cocção, distribuição das preparações, higienização dos utensílios, cozinha dietética, complementa essa área em hospitais. Então, eu vou ter a cozinha dietética em hospitais. E eu tenho a existência de algum tipo de separação física entre as áreas. Então, eu tenho pré-preparo, preparo ou cocção, distribuição das preparações, higienização dos utensílios. E dentro de hospitais, eu tenho ainda a cozinha dietética, ok? A área de pré-preparo comporta atividades e procedimentos de manipulação que antecedem a etapa de cocção. Então, eu posso ter diversos pré-preparos. Eu posso ter o pré-preparo de cereal, o pré-preparo de carne, o pré-preparo de vegetais, o pré-preparo de sobremesa, o pré-preparo de suco. É tudo aquilo que antecede a manipulação do preparo final, certo? Deve dispor de bancadas de trabalho com cubas, pias, para higienização com altura entre 85 centímetros e 90 centímetros. Por quê? Porque essas pias, se eu tiver a etapa de higienização de cloragem, eu preciso deixar esses alimentos dentro dessas pias submersos. Eu tenho que deixar ali de molho pelo tempo necessário para a cloragem. Então, eu preciso de um espaço que comporte esse produto a ser higienizado. Por isso que são cubas fundas. Se eu tenho
pouco espaço, mas eu tenho diversos pré-preparos, eu tenho diversos alimentos a serem oferecidos no meu cardápio, então eu vou ter que ter uma distribuição desses horários, são horários diferentes. Vamos pensar que eu tenho lá a salada, eu estou fazendo de manhã, mas eu quero preparar uma feijoada. Só que a feijoada eu vou servir no mesmo dia e eu só tenho um setor de pré-preparo. Só que a salada eu vou servir naquele momento. Então eu vou lá, eu faço o pré-preparo, removo as sujidades, eu lavo, passo pela cloragem, deixo prontinho. A minha feijoada é para o dia seguinte, mas eu tô lá preparando, tá toda a cozinha no processo de correria, né? Na operação para oferecer aquele alimento. Então, no final, depois que fez toda a oferta, já fez a distribuição, já melhorou um pouquinho, você não está mais nesse preparo, você pode começar um novo pré-preparo da feijoada, por exemplo, para o dia seguinte. Então, você fez uma divisão de horários, evitando, então, a contaminação cruzada, ok? A área de pré-preparo de carnes, aves e peixes deve ser, dentro das possibilidades, uma área fechada e climatizada, com temperatura entre 16 e 20 graus. Nem sempre essa climatização é possível, vai depender muito de onde você trabalha. Deve também possuir as bancadas em aço inox com cubos de higienização, como todas as áreas. Por quê? Porque você pode precisar, você vai precisar. Você tem as carnes, que devem ser preparadas em lotes. Então, você pega aquele conjunto, aquele lote, você vai manipular por até 30 minutos. Depois que chegou a atingir os 30 minutos, você devolve para a refrigeração e pega um outro lote. Você não pode ficar mais do que 30 minutos manipulando esse alimento, porque ele tem uma grande atividade de água, como a gente já viu, então ele tem uma rápida proliferação, uma rápida contaminação. Beleza? Dúvidas quanto a isso? Lembrando que aqui a gente fala muito da estrutura nesse momento, a gente fala mais das estruturas do que dos alimentos, porque os alimentos a gente já viu lá em higiene e microbiologia. Artigo 36. Não é permitido contato entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para consumo. Por quê? Contaminação cruzada. A mesma esqueminha lá que a gente viu, por exemplo, da geladeira. Você tem cada um no seu quadrado. Artigo... Alguém vai falar? Artigo 37. É proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente. Eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas eu vivenciei muito com a minha mãe. Quando ela fazia alguma carne no dia seguinte do almoço, ela deixava congelada, o que ela fazia? Ela tirava um dia antes. Eu vou dormir, amanhã eu vou fazer isso, então eu vou tirar do congelador. E ela deixava dentro de um potinho em cima da pia. Isso é extremamente proibido. O descongelamento, ele tem que ser feito sob a refrigeração. Então, eu retiro do meu congelador, eu tiro aquele alimento da temperatura do congelado e passo para a temperatura do resfriado. Essa temperatura recomenda-se que seja inferior a 5 graus Celsius, para que não ocorra esse choque térmico, né? Para que não fique essa exposição. Se você quiser, é possível fazer um descongelamento rápido. A lei determina que seja feito em forno micro-ondas, beleza? E aqui tem um modelinho para vocês, lá daquele link disponível dentro do livro de vocês, que é uma área de pré-preparo para vegetais. Então, eu tenho grelhas, tenho liquidificador, tenho processador e descascador de batatas. Não que seja obrigatório eu ter isso dentro de uma área de pré-preparo. É que nesse esquema ele demonstrou dessa forma. Aqui você tem uma área de pré-preparo de carnes, você tem as grelhas, você tem amaciador de carne, picador de carne, mesa com tampa em altileno e carro para transporte de detritos. Belezinha, galera? E aí a gente passa para a área de preparo ou cocção. Eu passei do meu pré-preparo e eu parti para o preparo. Nessa área vai acontecer o processamento térmico dos alimentos, obtenção da preparação final e deve ser próxima à central de gás, área de distribuição dos alimentos e da área de pré-preparo.
Lembra que eu mencionei em uma das aulas o seguinte? Você tem lá que instalar na sua cozinha, que nem aqui dá o exemplo. Fogão, fornos, caldeiras, sistema de exaustão, dentre outros e tal. Você tem que colocar lá o fogão e o forno. Você tem a parede, imagina uma sala, você tem uma parede, sua parede do lado direito tem toda a rede de gás. Mas você cismou que você quer colocar o seu forno e o seu fogão lá do lado esquerdo. Você vai ter que quebrar a sua cozinha, você vai ter que fazer uma outra extensão de gás. Então, é muito mais fácil você encaixar o seu lado quente, digamos assim, próximo à sua instalação de gás, porque é ali que ela vai ser ligada. Então, isso entra muito no planejamento físico-estrutural. Você tem que saber onde é o encanamento de água, você tem que saber onde é a rede de gás. Por quê? Porque se você precisar instalar uma pia, você tem que ter um acesso mais fácil para você puxar aquela água. Você não pode dar a volta na sua cozinha, você não pode quebrar o chão todo se você tem um caminho mais fácil. Se você tem um caminho mais fácil, então você vai seguir por ele. Quanto menos danos, menos tempo sem funcionar e você permanece, certo? E aqui a área de cocção mostra a coifa, mostra as caldeiras, aí tem os carrinhos plataformas que vocês conseguem ver, tem o fogão, certo? E aqui já mostra toda a cozinha, o forno, lá atrás você vê refrigerador, os funcionários bem bonitinhos aqui, todos de cabelinho solto, como vocês podem ver, bem feitinho, isso aqui está extremamente errado. Belezinha? A área para cozinha dietética é aquela destinada a dietas especiais em hospitais. Ela deve ser equipada de maneira que atenda as mais variadas elaborações. Por quê? Porque se eu estou falando de um paciente com alguma patologia, eu tenho que ter equipamento para fazer uma dieta branda, para fazer uma dieta pastosa. Eu tenho que pensar naquele indivíduo que não pode comer sal, naquele indivíduo que não pode comer gordura. Então, o que eu vou fazer? Como que vai ser feito? Eu tenho que fazer uma separação, um treinamento muito bem direcionado para aquele funcionário. Eu tenho que ter um espaço adequado, eu tenho que ter os equipamentos adequados para tudo aquilo que vai ser exigido. Belezinha? E os equipamentos, eles são os mesmos, tá, gente? Eu só tenho que atender à expectativa que os pacientes vão precisar. Então, eu preciso fazer aquelas dietas necessárias, tanto de involução quanto de evolução daquele paciente. Distribuição das refeições. Ela é destinada ao atendimento aos clientes, destinada ao consumo da refeição preparada. Então, eu passei pela recepção, eu passei pelo estoque, passei pelo pré-preparo, cheguei à preparação final com o único objetivo de atender o meu funcionário, o meu indivíduo, o meu cliente. Então, ele tem uma área específica para ele, que é a área de distribuição das refeições. Ela deve ser a mais ambientada e mais agradável possível. Por quê? Se a gente pensa no funcionário que está lá trabalhando, é aquele momento que ele vai sentar, que ele vai respirar, que ele vai descansar. Se a gente pensa naquele cliente que está indo almoçar, um self-service, por exemplo, eu quero que ele volte, eu quero que ele goste da minha comida, eu quero que ele se sinta acolhido, porque quanto mais repetições de balanço ele tiver, mais eu vou ganhar, certo? E aí a gente tem um fluxo também a ser considerado nessa área de distribuição. Então, a gente tem que pensar na entrada do cliente. Esse cliente, ele está indo com o objetivo de se alimentar. Então, ele vai entrar, ele vai pegar a refeição, ele vai ter um centro de distribuição dessas refeições, onde ele vai se servir ou vai ser um sistema de bandeja, isso vai depender do local. Ele vai pegar essa refeição e o próximo passo é procurar o lugar onde ele vai sentar. Ele sentou, se alimentou, ele vai fazer a devolução desses utensílios, dessa bandeja, do que foi utilizado naquela refeição. E vai ter uma saída. Então, eu tenho que pensar nesse fluxo para quê? Para eu criar, digamos, linhas imaginárias que vão
fazer a circulação desse cliente naquele ambiente. Então, ele vai entrar, vai se servir, vai procurar o lugar, sentar e devolver e sair. Então, a minha entrada não pode casar com a minha saída, assim como a minha devolução não pode atravessar a entrada ou a saída. Se vocês vão em um restaurante aí de bairro, normalmente vocês têm um fluxo, onde você entra e na hora de sair você é direcionado ao espaço do caixa. Então, isso é um fluxo. Quando vocês forem trabalhar one-on-one, vocês têm que pensar nesse fluxo na distribuição. Então, a gente tem dois fluxos, o operacional e o de distribuição de refeições desses clientes, ok? E aí, a gente tem as áreas de higienização. Setor isolado por paredes, sem prejudicar a ventilação ou iluminação. Por quê? Porque a iluminação, a gente já viu que é o conforto visual daquele indivíduo. Sistema de drenagem, cubas profundas e em números adequados, prateleiras para guardar utensílios higienizados, triturador de resíduos e esguicho de pressão. Ressalto aqui, guardar os utensílios higienizados, que a legislação não permite o uso de panos dentro da cozinha. Você pode fazer uma secagem ali por papel toalha não descartável. Não... Ai, fugiu o nome. Reciclável, acho que é isso. Papel toalha não reciclado. Então, aí você consegue fazer essa higienização, que é aquele papel branquinho, você tem aquele papel toalha cinzinho, aquele é proibido. E aí vem aquela questão, mas como vai secar? Recomenda-se que seque ao natural. Isso é a legislação de controle, né, da higiene e legislação. Mas, gente, vamos pensar com muito carinho. Pensa aqueles funcionários secando aquelas panelas enormes, várias e várias, secando todos aqueles utensílios. O quanto de mão de obra seria exigido nesse caso? Eu lembro que quando eu vi isso na faculdade, que era proibido, eu tentei colocar em casa. Minha mãe ficou louca, porque tem pano de prato, por que vai deixar secar ao natural? Aí vai de cada um, eu não uso pano de prato. Na cozinha também é proibido porque tem uma razão. Foram feitos estudos que viram que tem uma proliferação ali naquele pano. Área de higienização. Área de devolução de bandejas. Ocorre a lavagem e higienização dos utensílios utilizados pelo cliente. Então, pega aquele fluxo, aquele cliente entrou, se serviu, se alimentou e devolveu o que ele sujou para ser higienizado para o próximo cliente. Área fechada contém abertura para entrega de bandejas e utensílios e deve estar localizada próxima à saída dos clientes. Tem gente que chama essa entradinha, essa abertura, de boqueta. Não sei se tem outro nome, é o jeito que me apresentaram isso. Tem outro nome? Vocês conhecem? Os equipamentos mais comuns que você precisa ter: máquina de lavar louças, bancadas com cubos de higienização, além de sistema de água quente e esguicho de pressão. Esses equipamentos eles são os mais comuns, mas também não são todos os locais que tem. A máquina de lavar louças, se você for pesquisar um preço de uma máquina de lavar louças industrial, ela é extremamente caríssima. Então, vai depender se necessita, se a mão de obra existente não dá conta do recado, porque muitas vezes o empregador ele prefere que a mão de obra dê conta do recado, certo? E aí a gente tem o artigo 63 que diz: é proibido varrer a seco, lavar panos de limpeza na área de manipulação. Imagina que lá na sua pia de higienização, na sua manipulação, no seu pré-preparo de hortifrutis, você vai lavar o pano de chão. É proibido. Varrer a seco, as partículas que você varre, elas levantam e elas ficam suspensas por pelo menos 2 horas. Se elas ficam suspensas por pelo menos 2 horas, uma hora elas vão cair. Tudo que sobe, cai. E elas vão cair aonde? Em cima dos seus alimentos. Então, aí você vai ter uma contaminação, certo? Mas caiu comida, Carol, como eu vou fazer? Você vai usar pano ou você vai usar mop, mas você não vai varrer a seco. Fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios e equipamentos. Reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza. Nossa, eu tenho um pote lá de maionese e vou guardar sabão. Não, você não pode fazer isso, é proibido por lei. Você tem que descartar aquele vasilhame. Animais domésticos no local de trabalho. Isso é óbvio, né, gente?
Escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública. Então, você tem que ter um escoamento estudado para que faça a higienização desse espaço, certo? Vestiários sanitários e quartos de limpeza não devem ter ligação direta com a área de preparo. Devem garantir a eliminação higiênica de águas residuais. Devem ser iluminados e ventilados. Provido de sabonete neutro, antisséptico e papel toalha não reciclado. Gente, quando tem uma vistoria, eles olham todos esses detalhes para ver se está dentro dos conformes, tá bom? Lixeiras com acionamento pelos pés. Por quê? Imagina que você acabou de higienizar sua mão tá uma belezinha, fez todo o processo completo de lavagem e higienização. Você vai jogar o papel e tem que pegar a tampinha do lixo que outras 500 outras pessoas colocaram e muitas nem lavaram a mão. Então, o acionamento tem que ser pelos pés. O artigo 99, ele diz o seguinte, que esses banheiros, esses vestiários, eles devem ser separados por gênero e as portas externas devem ser dotadas de fechamento automático. O que significa isso? Você tem lá o banheiro feminino, o vestiário feminino e o vestiário masculino. Como eu falei com a outra turma, lá na escolinha a gente tinha o banheiro, tudo bonitinho e tal. Aí veio a vigilância e mandou construir um outro banheiro, mesmo que a gente não tivesse. A gente tem, né? Na época tinha também, só um funcionário homem. Então tinha que ter 2 banheiros, porque a gente tinha tanto homem como mulher na empresa. E aí as portas devem ser de acionamento automático, o fechamento. Por quê? Porque você acabou de higienizar sua mão, você passou por esse processo, então você não vai contaminar novamente. Dúvidas até aí, galera? Tranquilinho? Bora então. Área de descarte de resíduos e lixo, localizada em ponto que facilite a remoção, revestida de material lavável, ditada de esguicho de pressão com água fria e quente para limpeza dos latões e, quando necessário e se possível, local refrigerado para retardar a proliferação de bactérias, que foi o exemplo que eu dei lá do estágio, que tinha uma câmara fria destinada ao refrigeramento desse lixo. A área de descarte de lixo, gente, ela tem que ser extremamente higienizada também, ela tem que ser de fácil limpeza, e você tem que pensar o seguinte, esse descarte nem sempre vai ter uma área específica. Olha, eu vou conseguir tirar pelos fundos, mas eu só tenho uma entrada. Então, eu posso fazer essa retirada de lixo em horários diferentes da manipulação. Então, no final do dia, onde acabou toda a minha produção, acabou toda a minha distribuição, não vai ter mais contato, aí eu faço essa retirada de lixo. Então, em horários diferentes, tá bom? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Lembrando que todos os lixos, eles precisam ser acionados pelos pés. Higienização de material de limpeza, destinada à higienização de vassouras, rodos, esfregões, pano de chão, baldes. Por quê? Porque você vai usar, os seus funcionários vão usar isso para higienizar a sua UAM. Então, eles precisam ter uma área direcionada para a higienização dessas ferramentas também. Local de acesso fácil aos colaboradores e deve também dispor de cubas para limpeza. Vai que você vai deixar de molho, vai fazer uma lavagem de pano, você deixa de molho previamente. Então, você precisa de uma área destinada para isso. Não vai ser dentro da sua cozinha. Área para guarda de botijões de gás, localizado externamente à cozinha e protegido por grades. E aí tem o artigo 75 que fala sobre isso, que é a área para armazenamento de botijões de gás liquefeito de petróleo deve ser instalada em local ventilado, protegido da passagem ou entrada de pessoas estranhas e atender ao disposto em legislação específica. Então, não tem acesso para ninguém, tem uma cor específica, tem que ter aquela plaquinha indicando o nível de perigo. Lá no restaurante, tinha o cozinheiro e o cozinheiro ele era fumante. E ele tinha um horário do dia que ele ia lá fumar, ele sempre fazia isso. Uma vez eu fui descobrir onde ele estava fumando. Ele simplesmente estava fumando do lado da área do gás. Aí vai,
explica para ele, fala de todos os riscos, todos os perigos. Primeiro que não era nem para ele estar ali, com toda a paciência do mundo, para que ele não repita esse erro, ok? Inflamável, gente. Sala do nutricionista, localizada de forma a facilitar a supervisão. Recomenda-se que seja piso em nível elevado e um visor em toda a extensão ideal, ou seja, tem uma sala mais alta que o nível do piso, toda envidraçada para que você observe todo o processo de produção. Lilian, como é lá a sala do nutricionista? A sala do nutricionista fica a alguns quilômetros da cozinha. Exatamente. É muito longe. E ela é envidraçada? Ela mas ela dá para o estacionamento. É bem longe da cozinha. Então, o que é recomendado nem sempre é possível. Então, a gente tem que ter aquele jogo de cintura que eu sempre falo, de achar a melhor maneira de atuar. Lá onde eu fiz estágio, a sala da nutricionista era em cima, mas não tinha nem mesmo janela, era uma portinha, aonde também era o estoque dos produtos de limpeza e descartável. Então, vai se encaixar muito ali no espaço disponível que essa One tem. Belezinha, galera? Alguma dúvida? Não? E aqui tem um exemplo. A visão da sala do nutricionista, distribuição de marmitex. A sala do nutricionista, eu tenho vidros aqui, aqui e aqui, aonde eu consigo visualizar a área de produção, distribuição de marmitex, a área de cocção e o refeitório, linha de produção, de distribuição. Então, eu tenho uma visão periférica do que está acontecendo ao redor dessa produção. Mas, como a linha... Lá no hospital onde eu trabalho, a sala da nutricionista, ela é dentro da cozinha mesmo, porém, montaram uma salinha que é todinha de vidro e lá ela consegue observar tudo. Cada passo que eles estão fazendo. Você trabalha em qual? Eu trabalho na Policlin. Na Policlin. 9 de julho. Sim. É que eu fui. Não, eu acho que eu fiz uma visita, acho que foi na do São José. Que aí você tem um espacinho lá dentro onde tem o fácil acesso, né? Eu acho que segue a mesma pegada. E como que funciona esse esquema? Funciona bem? Como que funciona? Então, tem uma parte do hospital, tem 2 entradas, na verdade. Para você entrar direto na cozinha. E tem um outro lado que é uma portinha que fica no corredor do hospital mesmo, que já dá direto na salinha da nutricionista. Aí lá fica fechada a sala, com a janela todinha de vidro, ela consegue ver tudo, a cozinha inteira, o que eles estão fazendo, tudo. Olha, perfeito. Esse daí, então, é um espaço bem legal para se ver o andamento do serviço. É interessante. E é o que deveria ser mais praticado. Lá, por exemplo, no estágio onde eu fiz, que era acima, era no segundo andar e não tinha nem essa janelinha, como que tinha essa observação se a nutricionista era responsável pela parte burocrática? Ela passava delegações para o cozinheiro. Então, ele fazia observação e reportava a ela. Mas eu gostei bastante desse modelinho, é no Policlin, né? Então ela tem eu achei bem interessante também quando eu fui lá e conheci. Achei super legal, porque ela consegue ver tudo, cada passo, cada movimento. Então, lá no Policlin, quando eu fiz a técnica de nutrição, e é igual a Carol falou. Só que tem um sério problema, né? Quando eu fiz estágio lá, às vezes, né? Então tem a parte dos legumes lá que elas fazem, a higienização, mas daí onde o cara cortava a carne era do lado. Então, nessa parte aí, eu como técnica, eu falava para ela que estava errado. Mas nunca tomaram uma providência, continuou sempre do mesmo jeito. E algumas partes lá era problema, por mais que seja como a Carol está falando, mas eu vi muita coisa errada, assim, e ela fazia vista grossa, assim.
Elas não estavam muito de acordo, que eu acho que é errado, né? Porque são vidas, né? Então, eu acho Mas quando você fez estágio lá, a salinha já era assim também? exatamente. Ela é, só que a nutricionista lá, não sei se é a mesma que está lá até hoje, né? Uhum. Eu argumentei muitas coisas com ela, discuti muito com ela. Só que como eu era técnica, né, ela achava que eu não... O que eu estava falando para ela, para eu fazer como você fez. Uhum. Então, então é difícil, né? Igual você fala, né? Quem manda é ela, né? Mas eu via muita contaminação, sim. É aquele jogo de cintura que a gente tem que ter e aquele aprendizado constante, né? A gente sempre aprende. É aquilo que eu falo. Por exemplo, que eu dou o exemplo da Lilian. A Lilian tem muito mais experiência, ela e a Rose, que eu não sei se a Rose tá aí hoje, por isso que eu acabei perguntando mais para a Lilian, que a Rose tá quietinha. Elas têm muito mais experiência em One do que eu. Toda vez que elas agregam algo, elas trazem algo para mim, eu fico muito grata por isso, porque é uma vivência diferenciada. Eu acho que a gente sempre tem que ter esse aprendizado constante, independente com quem seja. Porque todo mundo sabe. Igual você era técnica, mas não significa que você não tinha nenhum conhecimento, você tinha algo para dividir com ela. E aí são os ossos do ofício e da nossa evolução. Quando vocês forem passar por estágio, acreditem, vocês vão ver muita coisa errada e vocês não vão poder brigar, porque senão perde o campo de estágio. Então vai ter que ir sempre calma, passo a passo, até conseguir atingir a mudança da melhor maneira possível. Belezinha? Pessoal, dúvidas sobre as aulas passadas, sobre a aula de hoje? Algo a acrescentar? Não? Todo mundo que encala consente? Tá tudo certinho? Por hoje é isso que eu tenho para passar para vocês. O que vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu acho que eu vou passar alguns exercícios simples, já mais direcionados para a prova, para que a gente dê processo à avaliação continuada. Ia fazer um trabalhão com vocês, porque é o que eu faço nessa disciplina, mas eu acho que esse trabalhão, nesse momento, vai ser um trabalhão mesmo. E então eu acho que a gente pode dar uma estudada em um processo que facilita a vida de todos, tá bom? Até segunda-feira eu libero isso, vai facilitar um pouquinho tanto o lado de vocês, quanto o meu, quanto o nosso, sempre tentando se ajudar, tá bom? Dúvidas quanto a isso? Oi? Tá tranquilo? A Rose tá na aula sim, ela acabou de avisar. E não tem microfone, não tem problema, Rose, mas adorei saber que você tá aí, tá bom? Gente, por hoje é isso. Agradeço muito a presença de vocês.